Alô, oi? Sim, hoje eu tô de zebra. Olha aí, ó. É que hoje o trabalho é difícil. Se eu não ficar atento, eu tenho que me camuflar aqui e tentar passar despercebido. Que hoje o papo é sério. Ai, bora lá começar. Hoje, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Se você é da madrugada, hoje no Pensamento Diverso nós teremos a presença de uma atriz, de uma artista multifocal, e a gente já vai entender por quê. Ela é atriz, é diretora, é dramaturga e pesquisadora das artes da cena. Thaís Vasconcelos, e a gente vai bater um papo com um trabalho que é uma dissertação intitulada José de Lima Penante e a dramaturgia teatral no Amazonas na segunda metade do século XIX, defendido no programa de pós-graduação em Letras e Artes. Seja bem-vinda, Thaís, a grande historiadora! Obrigada, Madison. Eu gostei de historiadora, né? Mas assim, acho que foi muito, né? Oi, gente, eu me chamo Thaís. Estou feliz de estar aqui hoje no Pensamento de Perto, conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa do mestrado. Eu sou atriz, como o Madison falou, sou produtora, sou pesquisadora, sou diretora, é que é assim, né? A gente assiste as direções, mas direção mesmo assim ainda não. Estou no caminho ainda, né? E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer tê-la aqui. Já te acompanho há um tempo, óbvio, nós fazemos parte da mesma categoria de artistas daqui da cidade e, naturalmente, tenho muita admiração por você como atriz e agora também como pesquisadora depois desse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que tu está nos dando aqui no Pensamento de Perto. Bora começar? Vamos, tô um pouco nervosa, mas vamos. Nossa, cara, tô nervosa, tô nervosa. E daí é igual. Assim, não pode deixar águas paradas, assim, se ter algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia, alguma coisa, só isso, então. Eu também. Mas, gente, para dar início aqui, eu tive a oportunidade de ler o trabalho da Thaís Vasconcelos. É um trabalho que exige, ou exigiu, uma perspectiva histórica, por isso que eu chamei ela de historiadora, e, naturalmente, para a gente fazer esse percurso enquanto pesquisador, a gente vai ter que se munir de alguns apoios. Então, para iniciar esse bate-papo, Thaís, eu gostaria que você contasse um pouco como foi o primeiro passo desse projeto de pesquisa. Primeiro passo. Porque eu sei que tem um movimento de mudanças, né? No que você entrega para o programa e depois o seu contato com o orientador. Me conta um pouquinho como foi isso. Então, quando eu ingressei no programa de pós-graduação em Letras e Artes, obviamente, eu tinha um outro projeto de pesquisa, né, que veio da minha graduação, do meu trabalho de conclusão, que era sobre o processo criativo da direção teatral a partir da utilização de modelos visuais para a organização de ensaios, ou seja, era muito mais prático do que historiográfico, né? Não era historiográfico, na verdade, era sobre o meu processo criativo. Quando eu cheguei nas primeiras reuniões com o meu orientador, que foi o professor Márcio Páscoa, e também é importante falar, tem uma pesquisa sobre as atividades teatrais e atividades artísticas em Manaus, naquela época do século XIX, que depois a minha pesquisa foi para aí. Me disse assim, Thaís, seu projeto é muito interessante, foi o projeto que você ingressou no programa, mas antes de você se decidir se é isso mesmo que você quer, dá uma olhada nesse cara aqui. E me jogou o José de Lima Penante. Esse cara aqui, que foi um dos pioneiros a trazer um trabalho profissional de teatro para o Amazonas, lá longe, lá atrás, na segunda metade do século XIX. Pensei, por que não, né, dar uma olhada, dar uma oportunidade para esse cara que eu nem conheço, mas eu já admiro pacas, porque foi um dos pioneiros do teatro na minha cidade. Ok, fui lá, googlei o nome dele, e apareceram duas coisas no Google para mim. Uma foi um livro do Vicente Salles, falando um pouquinho da trajetória dele, mas assim, um livrinho, quase um livreto, né? Muito pequenininho, muito curtinho.
E também descobri que tem um teatro na João Pessoa que se chama José de Lima Penante. Não, Lima Penante, Teatro Lima Penante. Beleza. E só. Não encontrei mais nada. Não encontrei os historiadores do teatro falando sobre ele, não encontrei nenhuma pesquisa local falando sobre ele, e isso me deixou intrigada, confesso. Aí fui cavucar na internet um pouquinho mais, antes de me decidir. E aí descobri o site da Biblioteca Nacional, que me abriu a cabeça assim de tal maneira, sabe? Porque você encontra periódicos, revistas, panfletos, reportagens de muito tempo atrás, né? De toda a história da imprensa brasileira. Então eles conseguiram catalogar tudo, digitalizar tudo, e está tudo lá no site da Biblioteca Nacional. E aí eu adentrei nesse mundo de jornais antigos, pesquisei sobre o Lima Penante e cavuquei tudo que eu podia sobre ele. Fiquei encantada, fiquei apaixonada. Aliás, aqui em casa todo mundo se apaixonou, até o Christian também, que também é pesquisador, ficou louco nas histórias dos jornais, e a gente vê os cartazes das peças daquela época e tudo mais. E aí, quando eu voltei para conversar com o professor Márcio, eu falei, olha, tá, esse cara aí, então, e agora o que eu faço com isso? Porque ninguém conhece esse cara, por que ninguém fala dele, por que não tem um busto dele na praça, por que não está ele nos autos dos livros de história do teatro do Brasil? Por quê, né, que ele é tão invisível? E aí a gente começou. Que eu acho que é uma coisa, é um pontapé, então foi um presente do seu orientador, a figura do Lima, né? Lima Penante. Porque o Marcos Páscoa, ele já é ele é um artista também, né? Eu acho que ele é maestro da Orquestra Barroca da UEA, é professor da Universidade do Estado e também pesquisador. Tem livros importantes, né? Como a sua orientada falou, sobre o século XIX e as manifestações artísticas desse período. Então, você ganhou um presente, mas esse presente exigiu de você alguns comprometimentos, principalmente em cavucar. Cavuca, 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 oi cavuca, 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 oi cavuca. Em estabelecer, recontar a história dessa figura invisível. E tu escolhe 3 autores importantes, né, no início lá do seu trabalho, que é o Boaventura de Souza Santos, o Michel Foucault, e esses 2 autores que vêm com muita força para você construir, fazer, na verdade, uma crítica, né, à invisibilidade de algumas figuras, a invisibilidade que a narrativa oficial acaba estabelecendo no Brasil, e a gente acaba perdendo nos autos, né, na própria história do teatro brasileiro, uma figura como o Lima Penante, que me parece tipo assim, a Lady Gaga do século XIX, porque ele fez um percurso aí norte e nordeste, em vários teatros, em várias cidades, e eu achei isso, eu de fato fui me deliciando, porque eu fui muito me vendo no que foi esse Lima Penante, assim, parabéns, né? Então, a minha pergunta é, qual foi a importância para você e as exigências em tentar historiografar esse percurso desse artista, multi-artista, né? Então, antes de te responder, vou falar um pouquinho desses autores que você citou, que estão na introdução do meu trabalho. A escolha deles, nesse primeiro momento da apresentação, estava muito em entender um pouquinho, assim, não aprofundar mesmo, o processo de invisibilização de algo que não está canonizado. Né? Então, mas o foco do trabalho, na verdade, era não entender a invisibilização, por que ele foi invisibilizado, mas sim tentar descobrir, no sentido de destapar, né, de tirar a poeira, de varrer ali o Lima Penante, que ficou empoeirado durante todos esses anos. Uma faxina no seu coração. E, nesse sentido, a pesquisa historiográfica é que guia o meu trabalho, né? O meu diálogo vai ser muito maior com os autores que falam sobre a época, né? Eu estou tentando entender a movimentação desse artista no período dele, né? Na contextualização daquele tempo e espaço que ele vivia. E, por isso, a pesquisa historiográfica é a base desse trabalho, porque a gente não tem muitos aparatos, a gente não tem muitos aportes teóricos sobre o Lima, mas a gente tem como entender a realidade do teatro brasileiro e a realidade do teatro amazonense a partir de um olhar mais sensível, porque é um olhar da visão de quem escreveu aqueles artigos no jornal. Então, é muito delicado.
eu tento ter muito cuidado, porque é a visão deles daquele período sobre determinado assunto, né? E talvez não seja verdade, ou seja, é o tipo da pesquisa que você precisa ter muito cuidado, porque você está lidando com uma visão de outro tempo, entende? E, assim, são pessoas que são diletantes, são cronistas, escreviam sobre, muitas vezes era o próprio espectador que mandava uma nota para o jornal, e a minha pesquisa está nessa base, porque eu precisava conhecer a trajetória dele, e para eu conhecer a história dele, o único lugar que eu podia encontrar isso de maneira mais sistemática era nos periódicos da época. Por isso, acabou que o que eu fiz? Para sistematizar isso, eu criei um mapa gigantesco de todas as aparições dele nos jornais para entender por onde ele passou. Isso, assim, nos jornais no Amazonas e em alguns jornais de capitais, de cidades que eu sabia que ele tinha passado, acabei descobrindo outras, mas eu tentei fazer esse mapa para entender o percurso que ele fez, essa linha, essa trajetória dele. Então, a minha base da pesquisa, basicamente, além dos autores com quem eu dialoguei, foram os jornais da época, os periódicos nesse sentido. Uma pergunta. Naturalmente, essa pesquisa documental pelos periódicos da Biblioteca Nacional, você teve algum acesso a documentos também daqui da nossa biblioteca, do acervo estadual? Você teve acesso a esse material também aqui ou só na Biblioteca Nacional? Então, aqui eu tive acesso às imagens feitas pelo Stradelli, que estão no acervo lá da Secretaria de Cultura do Estado. Que ele, na verdade, é uma fotografia que ele tira com o Teatro Beneficente atrás dele. Então, você vê a rua, você vê outros prédios, mas você não vê o teatro, né? Então, assim, o único registro fotográfico próximo que se tem do Teatro Beneficente é esse. Esse foi, acho que, o único arquivo daqui que eu consegui no estado mesmo. Porque, inclusive, a própria dramaturgia dele, o texto dele é raríssimo de encontrar. Nossa, a gente vai chegar nessa parte da dramaturgia, mas, gente, você de casa, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho para acompanhar o pensamento de perto, né? Essa proposta nossa aqui de divulgar a produção científica da região norte. E, além disso, uma coisa que é muito, muito importante que tem no seu trabalho, que eu acho que todo mundo tem que ter cuidado, é pela legitimidade dos documentos que você acessa. Eles estão em lugares que são muito legitimados, né? A Biblioteca Nacional, o acervo da Secretaria de Cultura do Estado. Então, você, pesquisador, tem que ter muito cuidado com isso. Vez ou outra, a gente até percebe um certo desvio isso em monografia, mas em dissertação, em tese, isso não pode acontecer. A gente tem que saber de onde o documento está saindo. Ele precisa estar claro, ele precisa estar dentro do trabalho. Qualquer desvio pode colocar em xeque o trabalho inteiro. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? Avançando aqui, Thaís, nós sabemos, todo mundo sabe. Caraca, o que eu odeio é gente fofoqueira. Meu Deus, é cada fofoca que tem aqui no bairro. E ali a Jubisneia? Oi, Jubisneia, para de fofocar. O Amazonas tem um dos teatros mais importantes do Brasil, mas ele não é o primeiro teatro. E aí você faz um percurso desse no século XIX, principalmente com a chegada do Lima Penante. Me conta um pouquinho quais foram as primeiras casas de espetáculos da cidade. Então, foi super importante, inclusive, a gente descobrir, eu junto com o professor Márcio, descobrimos esse fundo aí de contexto para entender a trajetória do Lima Penante, era saber o que acontecia na cidade e como isso reverberava na vida das pessoas, né? Então, a gente encontrou aí relatos, por exemplo, o primeiro relato de um teatro para o Amazonas data de 1858, de um cronista e médico alemão que viajava, que é o Avela Alemão. Alemão, será? Pode ser que sim, não lembro, mas acho que era. Eu sofro de perda de memória recente. E ele fala do Teatro Porco Espinho, que ele avistou, achando que era algum prédio outro, e era, na verdade, um teatro. Ele apelidou de Porco Espinho porque era um prédio de madeira com estrutura de palha, né? Vocês imaginam, então, como é que era isso lá em 1858. Aí, a partir da segunda metade do século, lá em 1860 e 67, surgiram algumas outras iniciativas de pessoas que faziam teatro nas suas casas e abriam meio que um teatrinho
caseiro em casa, como é o caso do Antônio Francisco Monteiro, que na sua propriedade comercial criou um teatrinho também. Aí surgiram outras iniciativas, como a Sociedade Dramática Thalia, que em 1867 estreou em Manaus e estreou com uma peça do José de Lima Penante, que chama Dois Calvos, o que nos leva a crer também que ele já esteve mandando as obras dele antes de chegar a Manaus, que era uma prática que ele tinha, depois a gente vai falar disso também. Para citar outros, tem o Variedade Cômica, que foi um teatro fundado pelo Lima Penante da primeira vez que ele esteve em Manaus, que por sinal foi o primeiro teatro aí a ganhar um subsídio do poder público para se manter, depois a gente também vai falar disso, né? Temos o Teatro Beneficente, que eu fiquei muito apaixonada pela historinha dele, porque olha só que incrível, um teatro fundado para angariar fundos para a construção de um hospital. Igualzinho hoje em dia, né? Hoje em dia a gente abre teatro que é para juntar dinheiro para abrir outra coisa. Brincadeira, não é isso, gente. Outros momentos. E aí a gente entra justamente nesse lugar. Eu achei muito curioso a sua pesquisa, de você ter encontrado, assim que o Lima Penante chega à cidade de Manaus oficialmente, que, como você falou, ele já, talvez, né, já tenha enviado as obras dele para montagem aqui. Ele foi subsidiado pela própria província, né, para manter durante 5 anos ações culturais na cidade. E como isso pareceu para mim tão moderno, tão contemporâneo, né, um teatro estatal, e como isso aparece no século XIX. Me conta um pouquinho como foi se deparar com essa informação, qual foi a sensação sua? Eu vou sentindo, à medida que eu vou lendo o seu trabalho, gente, leia o trabalho, é muito legal, assim, principalmente para os artistas de Manaus. Você vai se comparando. O percurso do Lima Penante é um meio parecido com o nosso, de se projetar artisticamente, de ser multifacetado como artista, de pedir subsídios do Estado, naquele caso da província, de elaborar circuitos de percursos, de turnês. Me conta aí, qual foi a tua sensação? Você se viu projetada nele, de alguma maneira? Eu achei assim, igualzinho, sabia? Igualzinho como que a gente vive. Chegou na cidade, já ganhou subsídio, bem fácil. Brincadeira, gente. Não é isso. Só para alguns. Embora eu saiba... Isso é fofoca. Sônia Abrão agora. Assim, claro, a gente sabe que existe aí na nossa atualidade subsídios, mas que não conseguem abarcar todas as manifestações que o nosso Estado promove, a gente sabe disso, mas isso é um papo para outra hora, né? O que eu achei interessante é que, a não ser que se prove o contrário, essa foi a primeira lei de incentivo cultural do nosso Estado. A Lei 178, lavrada em julho de 1868, dando ao Lima Penante 4 contos de réis por ano trabalhado na companhia, para manter a companhia e ainda custear a manutenção do teatro, né? Acredito que devia ser uma quantia boa, realmente eu não sei te dizer. Mas não é um absurdo total, né? Não é uma coisa assim surreal. Meu Deus do céu, como assim isso naquela época? Naquela época a gente sabe que as atividades artísticas existiam, mas eram um tanto incipientes na cidade. Apesar dessas manifestações, desses teatrinhos, dessas coisas que aconteciam nas casas das pessoas e em teatros menores, essa foi a primeira companhia montada na cidade de forma profissional, né? O Lima Penante não é de Manaus, ele é de Belém do Pará, e ele veio para cá com essa iniciativa de montar um teatro, uma companhia para entrar em temporada, e a província lhe cedeu esse subsídio, mas ele não cumpriu os 5 anos de contrato. Ele ficou 1 ano em Manaus, realizou mais peças do que estava previsto em contrato, contratou mais atores do que estava previsto, mas ele não ficou 5 anos. Talvez esse não tenha sido um bom começo para a história dos editais no nosso estado, né? Não sei. Mas, enfim, fica aí a dúvida. E é bem claro esse percurso dele, né? Ele sai, apesar de ter cumprido mais do que a obrigação, ele não cumpriu os 5 anos que a lei garantia de subsídios para ele. E isso, aí que começa todo um apanhado que você conseguiu realizar, que muitas críticas foram realizadas em relação a ele e à própria companhia, porque ele deixou, né, de fato, de atender, né? E aí, só para que vocês entendam, hoje a gente tem as indiretas que se estabelecem no Facebook, o textão,
um DM no Instagram. Lá não, eles escreviam nos jornais, então isso era meio público, né? Então, Lima Penante deixa, é bem possível que ele tenha desviado determinado valor, enfim, vira uma confusão meio que pública. E aí o Penante também responde, porque vira a mídia é o lugar do debate, né, neste caso. Aí eu me vi completamente representado. Só mudou a mídia, né? Lá era o jornal e aqui é a internet. E é super interessante essa coisa das mídias sociais da época, porque ele chegava a falar assim, gente, não tenham medo de vir ao teatro, o teatro não vai cair, ele é uma estrutura segura, você pode vir até aqui para verificar. Então, tudo era comunicado através de jornal, o que torna a coisa muito mais divertida e engraçada na hora da pesquisa. Eu acho isso bem legal. Para a gente avançar aqui, Thaís, ele de fato foi um artista muito importante. E assim, não só na capacidade de montar vários espetáculos com a sua companhia, de gerenciar um próprio teatro, mas de elaborar circuitos de circulação pelo Norte e Nordeste, atuando aí por volta mais de 20 anos, né? Efetivamente, de 68 a 88. Aí, para a gente daqui a pouco entrar no outro ponto que eu acho bem legal do seu trabalho, você acha que essa popularidade dele, essa capacidade de administração e de estar entre a atuação, a direção e a gestão da própria carreira, tem a ver também com a qualidade das suas obras dramatúrgicas? Assim, eu não posso te afirmar que eram consideradas obras dramatúrgicas assim excepcionais, né? Até porque as pessoas se referiam a ele nos jornais sempre como o artista esforçado, o amigo das artes, o não tão bom Lima Penante. Assim, nunca era de uma maneira, nossa, o genial Lima Penante está na nossa cidade, vamos aplaudir as suas obras e tudo mais. Então, não era muito bem assim, não era tão popular, né, assim, digamos, no sentido de positivo da coisa. Mas ele tinha uma estratégia que ajudava, acho que, a divulgar os trabalhos dele, que era enviar para os jornais das cidades que ele pleiteava fazer temporada obras suas, entendeu? Cenas cômicas, pequenos excertos das peças, porque ele, na intenção de publicar, né, de que alguém publicasse esses textos e as pessoas lessem, tivessem vontade de assistir às suas peças. Então, era meio que uma estratégia de marketing, talvez por isso ele tenha conseguido se deslocar para tantas cidades, mas não sei te dizer se isso tem a ver com a sua popularidade ou não popularidade, entendeu? Entendi. Mas que ele era um artista multifacetado, ele era. Ele produzia os próprios trabalhos, ele escrevia os textos, ele era o ator que estava ali, ele dirigia, ele pintava a cenografia, então ele é tipo a gente mesmo hoje em dia. Thaís, Faz a de gente tudo, né? vai colocar aqui o card do percurso dele. Fala um pouco para a gente que o Lima Penante, ele veio para Manaus, depois ele volta para Belém, e aí depois ele faz um percurso pelo... Desenha para a gente esse percurso de onde ele atuou no Norte e no Nordeste, só para que o público entenda que ele não foi simplesmente um artista, mas sim um visionário, né? Em atuar em vários estados, em várias províncias, né? Sim, a gente tem aí ele começando a carreira super cedo, muito novinho ainda, ele nasceu em 1840, né? Em 59 ele já estava viajando com a companhia do Antônio Maximiliano no Teatro Providência, lá em Belém, e também já estava excursionando o Nordeste a partir daí. Em 59 ele fundou um teatro na Paraíba, ou seja, ele já tinha saído de Belém, de fato, para fundar um teatro em outra província, digamos assim, né? Aí de 61 a 67 ele passou pelo Maranhão, pelo Ceará, por Pernambuco, pelo Pará, para em 67 chegar no Amazonas, na sua primeira vinda ao Amazonas, ele esteve aqui durante 2 períodos diferentes aí, e além de publicar as suas peças aqui e mandar fazer essa ação de marketing que ele tinha, ele também apresentou-se no seu teatrinho, a Variedade Cômica, em 68. Aí, na década de 70, ele praticamente fez as suas digressões ao Nordeste, passou muito tempo viajando e retorna para Manaus só lá em 87, né? Bastante tempo depois, com uma parceira, que era a Helena Balsemão, uma atriz, e juntos eles tinham essa companhia e ficaram em Manaus ainda mais um tempinho. Mas na década de 70, ele teve várias outras ações aí, passou pelo Teatro de Óbidos, acho que tem até uma fotinho dele também, Teatro de Óbidos no Pará. E em 86 ele teve essa vinda para Manaus, que ficou 87
até 88, mais ou menos. E aí, em 89, ele retorna para o Pará. Ele tem uma outra estratégia também, que é escrever sobre as suas viagens. Então, eu não tive acesso ainda a essa revista, mas eu imagino que seja super interessante, meio que como um caderno, né, do seu processo, da sua passagem, das suas percepções do público. Eu espero que um dia eu consiga encontrar. E lá em 92, ele morre no Pará. É engraçado falar disso, porque em alguns jornais, antes dele vir a falecer, rolou uma fofoca de que ele tinha morrido. Acho que foi em 88, 89. Infelizmente, o artista Lima Penante veio a falecer, e aí ele teve que publicar uma nota dizendo que era mentira, estava vivo. E aí, em 92, ele, de fato, falece na sua cidade natal. Ou seja, no século XIX acontecia as mesmas informações, as fake news que nós temos hoje, tá? Do nada, um artista morre, e aí ele tem que naturalmente fazer uma carta explicando que não está morto. Muitas vezes tem que provar com algum vídeo. A segunda parte, depois que você historiciza, faz todo esse trabalho muito, muito, muito sistemático, né, de pesquisa e de análise, você parte agora, no segundo momento, tem os cachorros aí, espera aí. É da vizinha, não posso nem mandar calar a boca. E a Margarete morta aqui, ó. Cadê? Eu acho que... cadê a Margarete? Tá ali, ó. Camuflada. Thaís, depois da primeira parte do seu trabalho, que é historicizar o percurso e essa figura do Lima Penante, você vai agora para as obras dramatúrgicas e você faz uma articulação com uma dramaturgia que vai surgindo também no século XIX, né? No período que o Lima Penante está atuando, que é um pouco do realismo e um pouco das comédias do Martins Pena. E aí você escolhe um conjunto de trechos, acredito eu, porque eu acho que nem existe toda a obra, de dramaturgias que ele escreveu e atuou muitas vezes, sendo que ele é sempre o ator principal da companhia. E aí eu gostaria que, de modo geral, que passo é esse da pesquisa, para a gente entender? Você historicizou e agora você fez mais um recorte, né? E como o Lima Penante, que é uma coisa que você coloca, ele percebeu algumas figuras populares da nossa cultura e colocou nas suas dramaturgias. E eu acho que talvez esse seja o ponto mais forte de ser documentado e de ser analisado, né? Porque a gente esperaria que isso viesse de uma dramaturgia nacional, tanto é que Martins Pena faz isso, né? E você faz um diálogo entre esses dois lugares. Me conta aí esse percurso, né? Desse próximo passo. Então, essa obra, na verdade, é uma obra completa, se chama Cenas Cômicas, e eu tive acesso a ela através da biblioteca da Universidade de Harvard, porque a gente não tem no Brasil nenhuma obra do Lima Penante à disposição. Outras bibliotecas de outros países têm acesso e têm, na verdade, os direitos das obras dele. Você precisa pagar para receber um PDF de uma obra dele, que a gente não tem no Brasil. Infelizmente, esse campo aqui no nosso país é bem complicado de resgate da imaterialidade, né, e da nossa história também. Enfim, essa é uma obra que eu consegui através dessa biblioteca, e a ideia de fazer essa análise não é uma análise textual, como você pode notar, eu não faço nenhuma análise, na verdade, da dramaturgia dele. O que eu faço é uma espécie de visão cultural para contextualizar ele, né, no tempo dele. Por que ele queria falar sobre aquelas coisas e para quem ele estava falando aquelas coisas. Então, eu faço esse paralelo também com o Martins Pena, porque assim como o Martins Pena, o Lima Penante também trabalhava com tipos, né? Então tem o bêbado, tem o matuto, tem o sedutor, tem o ator, enfim, falido. São vários os tipos que ele trabalha. Eu não sei se eu estou falando certo, talvez o professor Paulo Moura me brigasse se eu estou falando isso assim. Não sei se eu estou falando dos tipos de fato, mas o que eu quero dizer é que ele tentou fazer a leitura dele, do tempo dele, através da sua obra, especialmente da sua obra cômica, onde ele conseguia mesclar estilos, que ele não escrevia também só obras cômicas, ele escrevia dramas também, dramas realistas e dramas nacionalistas,
que não eram muito aclamados e as pessoas não comentavam muito, elas pediam que ele repetisse geralmente as suas obras cômicas. Então esse era talvez o forte dele, né? Então eu acabei pegando essa dramaturgia para tentar entender o contexto dele. Meu estudo é muito mais cultural sobre o que ele escrevia do que textual e uma análise mais esmiuçada nesse sentido, que talvez dê pano para a manga para uma análise num doutorado, numa pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas o objetivo era esse, era tentar entender quem esse homem foi e a obra, um pouquinho da obra que ele deixou e o que essa obra falava dele, né? Me mostrou que era uma pessoa que criticava através da comédia, ele tinha suas cutucadas ali em várias coisas, na política, em costumes, enfim, noções sociais, que ele criticava através da sua obra. E, além disso, ele foi um cara muito político, né? O Lima Penante, ele participava de várias frentes no que ele podia. Ele, inclusive, foi de um grupo abolicionista, cedia o teatro dele, na época, o Teatro Beneficente, para reuniões desse grupo que pensava em estratégias da abolição da escravatura e tudo mais. Então, acho que foi uma figura que merece aí um pouco de atenção e ser descoberto, ser redescoberto, né, pela comunidade. Quem ficou em dúvida com essa parte que a Thaís tentou explicar para nós, escreve aí nos comentários que depois ela vai lá e responde. Ou senão a gente fala um pedaço do trabalho lá sem problema nenhum. Quem ficar interessado, quem está interessado na dissertação, pede pelo e-mail Pensamento de Perto que a gente envia para vocês. Tem uma coisa que você abre um debate que eu acho bem legal, que o que a sociedade esperava daquele tipo de teatro, né? Peças com teor cômico, né? Personagens tipos e etc. E geralmente se esperava que o teatro mais sério, mais realista, viesse do estrangeiro, viesse de fora. Você abre esse debate no teu trabalho um pouco mais no início, e aí eu fiquei pensando aqui que mesmo que a gente tenha uma diferença gigantesca de mais ou menos 140 anos desse comportamento, né, do espetáculo de fora ser sério, trazer questões mais sérias, não é muito diferente hoje das programações dos grandes festivais internacionais que eu vejo no Brasil. Geralmente parece que as peças de fora são as peças que debatem coisas que dá a impressão que o teatro brasileiro não sabe discutir, que é justamente o contrário, a gente está discutindo no mesmo nível, né? E aí, enfim, tive essa sensação também. Eu posso estar completamente errado e estar sendo pejorativo, mas me parece um pouco isso, tá? Os festivais internacionais aí do Brasil. Fica a dica. Se liga. Shade. Vou aqui avançar um pouco para as considerações finais. Vou te fazer uma pergunta de uma sensação que eu tive enquanto leitor entre as suas considerações finais e a sua introdução. Me deu a impressão que nas introduções você gastou um tempo já debatendo alguns autores, apresentando e debatendo e criando alguns diálogos, e nas considerações isso ficou em segundo plano e você faz quase que uma espécie de resumo. Como é que foi? Isso foi uma escolha? Isso apareceu? Ou pode, muitas vezes, gente, você está em casa, geralmente as considerações a gente faz no final do percurso da pesquisa. A gente está um pouco cansado, de fato. Não é fácil ser pesquisador, tá? Então, a gente quer ter... E são 2 anos para o mestrado. Às vezes chega assim, o orientador está te cobrando, o programa está te cobrando. Se você é bolsista, é tua obrigação fazer em 2 anos. Então, tem muitas demandas que você precisa responder. Me explica aí essa mudança, que é uma sensação que eu tive. Eu posso estar completamente enganado, né, na minha sensação. Então, eu imaginava essa pergunta porque eu sei que meu entrevistador é um fã de Bourdieu, é um fã do Foucault, não sei se do Marcuse também, do Boaventura Souza Santos. Eu sou bem fã do Boaventura Souza Santos, cara. Sim. Do not. A minor mere hysterical crowd. This truly is a social document for our... Mas, como eu tinha te dito inicialmente, na minha introdução, eu já meto o pé na porta dizendo que a coisa é invisível e tentando entender com esses autores o sentido dessa invisibilização e de determinadas escolhas artísticas serem canonizadas e outras periferizadas, digamos assim, né? E porque, nesse sentido, a minha escolha como artista, pesquisadora, não
focar no porquê dessa invisibilização, não focar no debate de como os centros canônicos e os centros de poder de enunciação limitam a gente, inclusive nas nossas próprias escolhas da nossa própria história, né? Quer dizer, como uma coisa é legitimada e a outra não é. No sentido de outros autores brasileiros que fazem o debate sobre o teatro brasileiro não falam quase sobre a região norte, e isso é fato, e a gente sabe, a gente que é da região norte sabe disso. Isso é uma discussão que talvez eu gostaria de me aprofundar mais, mas não foi a minha escolha, não foi o que o percurso me levou. E realmente eu acabei chegando no final e deixando de lado o porquê da invisibilização, o porquê de não ser canonizado Lima Penante, e, pelo contrário, tentando entender por que ele deveria ser, né? Quer dizer, faz sentido? Não faz muito sentido. Na minha cabeça fazia sentido na época. Por que eu não quero falar de invisibilização e por que eu quero dar ênfase ao trabalho dele, entender o conceito dele, as referências e as semelhanças com o que a gente vive hoje no fazer artístico. Então, eu segui realmente outro caminho, foi uma escolha, eu acho. E é uma escolha, óbvio, porque o trabalho exige que você faça algumas escolhas, mas também abre um canal, né? Talvez, se você continuar neste lugar, ele é uma figura. Essa questão em si pode ser ampliada num debate mais profundo dentro de uma tese, por exemplo, né, sobre essa invisibilidade, sobre toda essa ecologia de narrativas que não estão dentro das narrativas hegemônicas, canonizadas. Quem conta a história sempre é a boca do poder, nunca é a boca de quem está invisível. E eu acho que você discute isso, ou pelo menos, e faz um trabalho super legal, que é justamente contar toda a presença do Lima Penante dentro do estado do Amazonas. Isso já é convidar, colocar ele em outro patamar, porque eu confesso que desconhecia completamente essa figura. E com certeza alguns professores da universidade precisam fazer uso dessa figura do teu trabalho para meio que pulverizar entre os alunos, e a gente, assim, a gente tem o Teatro Manauara peca pela falta de memória. Anda meio esquisita, eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desse eu esqueci meu nome. Né? Mas a gente também precisa reconstruir essa memória, ela está difusa, ela está pulverizada, e aí é um trabalho de pesquisa, né? De debruçamento. Parabéns, parabéns mesmo. Para mim está respondido. Para você de casa, tá, gente? Ela respondeu, tá tudo ok? Caminhamos para o final. Foi rápido, ó. Foi tranquilo. Foi tão rapidinho. Eu achei que você se preparou muito, assim, dentre as pessoas que passaram pelo pensamento de perto, ela me enviou um monte de material, gente. Eu falei, eita, ela comprou mesmo. Ela comprou o negócio. Não que eu sou muito apaixonada. Eu sou Lima Penante. É sério, gente. Apaixonei. Foi um presente muito legal do seu orientador, do Marcos Páscoa. Márcio Páscoa. Eita, vou errar o nome dele, que eu já encontrei ele várias vezes na UEA. O Márcio Páscoa. E é um presente mesmo, é um achado, e parabéns, viu, você ter se debruçado nessa história e a importância desse artista para o Amazonas, né? Para toda a região, na verdade. Muito obrigado, o Pensamento de Perto agradece, deixa aí as suas considerações finais, muito obrigado, até a próxima, espero te entrevistar no Pensamento de Perto do futuro sobre a sua tese. Peraí, então deixa eu te dizer, eu quero te agradecer pelo convite, porque me fez retomar o meu texto que eu fiz com tanto carinho, e que ele comemora, nesta edição do Pensamento de Perto, 1 ano de defendido, viu? Então, feliz aniversário para o Lima Penante de 1 ano de dissertação para mim. E quero dizer que reacendeu uma chamazinha no meu coração, uma vontade de retomar essa pesquisa e seguir por outros caminhos, mas que eu consiga também, como se diz, enriquecer essa pesquisa. E alô, doutorados, programas de doutorado, estamos aí, qualquer coisa. Ótimo. Perfeito. Obrigada, Márcia, Pensamento de Perto. Vida longa ao Pensamento de Perto.
Obrigado, gente. Essa é Thaís Vasconcelos, diretora, nananana, dramaturga, atriz, pesquisadora. Ela assiste em muitas direções, tá? E tá aí, é artista do Norte e é talentosa e tem rigor. Obrigado, beijo. Ela já corta, já joga o negócio. Thaís, obrigado, Ai, amor. meu Deus. Foi ótimo, adorei brincar disso.